Paz do Pai e o amor do Mestre estejam com todos. Estou em Romanos, capítulo 13, e vou tentar resumir aqui o que Paulo está ensinando. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha do Pai, e as potestades que há foram ordenadas pelo Pai. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenança do Pai, e os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. O que ele está falando aqui, no meu modo de ver? Ele não está falando que é o pai quem colocou o presidente da república lá, ou ele está falando que é o pai quem fez fulano ser juiz, ou fez fulano ser policial militar, ou qualquer outra coisa que exerça poder, autoridade sobre os homens. Ele não está falando isso. Parece que ele está falando, mas não está falando isso. É assim, quando entendemos que as autoridades humanas, elas não têm poder sobre a sua vida eterna, acho que o mestre ele fala isso lá em frente a Pilatos, né? Que ele não tinha poder nenhum sobre a vida dele. O Messias fala isso. O Messias está falando sobre a vida eterna dele. Ele podia matar ou condenar o corpo, a matéria, mas o espírito não. E quando você entende isso, poderia ser que as pessoas ali daquele local, então eu posso fazer o que eu quiser, que não tem influência, e realmente não tem. Se você tem um entendimento que você deve viver uma vida correta. Não tem, mesmo que você venha a falhar, venha a cometer algum erro, sobre a sua vida eterna, não tem poder nenhum essas autoridades citadas aqui, humanas. Isso é fato. Mas Paulo fala que a gente deve obedecê-las. E está certo. 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Aí ele vem falando isso que eu estou falando. Mas para amar. Quem tem que temer as autoridades humanas é quem pratica o mal. Quem vive fora da lei humana. 4. Porque ela é ministro do Pai para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme. Então, quem transgride a lei humana é quem deve ter medo de tais autoridades. Por isso Paulo tá falando isso. Porque de repente, se a pessoa entende errado, ela acaba se desviando, vivendo uma vida vã, e aí é prejudicial. Na verdade, ele nunca se converteu ao Messias. Uma pessoa que pensou que porque a lei ela não tem influência sobre a tua vida eterna, então você vai fazer o que quiser. Na verdade, quem pensou assim, que nunca se converteu ao Messias, nunca quis fazer o que é o certo, não por obrigação, mas por amor à verdade, né? Por respeito ao Pai, por honra ao Pai, né? Essa pessoa nunca se converteu. Mas Paulo, mesmo assim, está já prevendo o que podia acontecer, está explicando isso. Mas de fato, não é o pai que coloca fulano, ciclano lá. Isso é um fato. Mas as leis humanas, elas contribuem para, principalmente aqui no Brasil, para que não vire um caos, um homem passando por cima de outro homem, essas coisas. Então ele fala no 3 que queres tu, pois não temer, eu vou falar às autoridades, né, potestade que ele está falando aqui. Faze o bem e terás louvor dela. Aí ele fala uma coisa aqui, porque ela é ministra de Deus para o teu bem. Realmente, as leis humanas, elas te dão uma certa segurança, mas não tem a ver com o Pai, cara. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro do Pai, e vingador para castigar o que faz o mal. E parece que o próprio Pai, ele utiliza da sua... Vou botar prisão. Né? Fiz uma coisa errada, fui preso, e o Pai está fazendo eu pagar, o que é contrário ao juízo de Deus ou à justiça do Pai, né? Justiça ou juízo do Pai, contrário a essa afirmação. Que o Pai está utilizando das leis humanas para te corrigir. Errado, não existe isso. E nem que você está pagando por causa disso. É que tem um curso natural da Terra, isso é preciso ser entendido, e as leis humanas fazem parte disso. Ministro vai vingador para castigar quem faz mal. 5. Porque é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Aqui ele corrige tudo que pareceu no princípio,
No verso 5, ele está corrigindo o que pareceu no princípio. Que devemos obedecer e tal, tal. Deve obedecer sim, mas pela tua consciência, pelo teu entendimento. E não pelo pavor ou pelo medo de alguma coisa. Porque se é pelo medo, já não é por honra, já não é por honrar o pai. Entende? 6. Por esta razão também pagai tributos, porque são ministros do pai, atendendo sempre a isto mesmo. Quando você vê que o mundo ele é tão cruel, né, cara, impostos muito altos, você começa a querer não pagar. Imagina você tendo entendimento que se você fizer isso, não interfere em nada na sua vida. Entra de novo aquele assunto. Portanto, dai cada um que deveis, a quem temor, honra quem a honra. 8. Ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor para que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não. Ele está falando da lei do pai, né? O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu já vou encerrar por aqui, né? Quem ama seu próximo não vai fazer nada contra o seu próximo de ruim, né? E logo já não vai infringir a lei humana. Não de forma... Você pode se irar, errar, mas não uma coisa consciente de estar fazendo mal. 11. E digo isto conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono para a nossa salvação. Está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Aqui ele faz uma referência à luz e às trevas. Rejeitamos, pois, a obra das trevas e vistamos as armas da luz, né? Os ensinos antigos, eles eram das trevas. Aqui entra um ponto que eu vou falar muito grande, cara. É que se a justiça humana ela tivesse parte com o Pai, não haveria um ensino da misericórdia do Messias, né? Porque quando alguém te faz o mal e você exerce misericórdia, logo a justiça humana cai. Não serviu a justiça humana. O exemplo é que se alguém te faz alguma coisa e você o perdoa, não há necessidade de justiça humana, né? Ela triunfa sobre a justiça dos homens. E é aqui que eu vou parar. As armas da luz, ela nos permite isso. Os ensinos da luz, ela permite que você perdoe o seu semelhante, assim acabando com o ciclo vicioso e o curso natural da Terra. Tá? Aqui eu encerro. Fiquem todos na paz do nosso Pai, do nosso Mestre, que assim seja.